Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Capital Business Podcast, o seu podcast de empreendedorismo, de finanças, de vendas, mas com o intuito de fomentar aí conteúdo para que você tenha insights e ideias. Estou aqui hoje com nada mais nada menos que a Fernanda, a host do podcast. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Capital Business. Um grande prazer ter vocês aqui, eu espero que vocês gostem. Espero não, eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque hoje é o cara. Mas é isso aí, estamos aqui no 7º episódio, só começando essa jornada, mas hoje a gente trouxe aqui um convidado. Não vou falar o nome dele, vamos ver se vocês adivinham, tá? Mas ele é coronel, CEO TriBrasil, CEO da Smart Chute Brasil, consultor de segurança pública no Brasil e internacional, ex-consultor da ONU, palestrante, escritor, empresário, selecionado como empreendedor destaque do programa Tendências e Negócios do Sebrae 2022/2023, empresário de sucesso no Brasil e também nos Estados Unidos. Seja muito bem-vindo, Leonardo Santana. Olha, adorei ali, né, gente? É bom quando a gente tem hosts criativos, né? Porque metade do que ele falou ali eu não sei de onde que ele tirou, não. Mas tudo bem. Vamos pra cima, vamos lá. Gente, obrigado pela presença, vai ser bem legal. Vai ser sim, com certeza. E já até para contar um pouco aí dessa sua história de vida, né? Para ver se a gente dá ilustra um pouco aí pros nossos espectadores, né? Você que é coronel, palestrante, consultor, escritor, empresário, ex-consultor da ONU, apresentador, radialista, amante do tiro esportivo, DJ. DJ, esse massa, foi top. Né? Eu adorei esse, eu adorei. Uma trajetória extraordinária, viu? Meus parabéns. Conta um pouco aí sobre a sua história de vida, acadêmica, enfim. Conta um pouco pra gente de como foi essa trajetória até, né? Falando um pouco de empreendedorismo, enfim. E de tudo que você conquistou até o momento. Olha, é uma trajetória meio paradoxal, né? Pra quem vê a gente lá na frente, o cara vai falar, cara, coronel, mais DJ, mais escritor, mais dono. Esse cara deve ser meio, né, perturbado tipo, aí. Arnold Schwarzenegger. Faz de tudo um pouco. Cada filme ele faz uma coisinha diferente. Mas a minha vida, ela começou muito mais na música e na curiosidade. Eu acho que foram as duas coisas que me moveram durante muito tempo e eu acredito que me movem até hoje. Pela curiosidade, eu cheguei aos meus 14 anos dando aulas de inglês para uma pessoa que trabalhava na minha rua. Eu muito curioso com essa coisa do idioma. Já gostava muito de música e quando a gente fala dessa época, desse período e de música, a gente se lembra dos tais discos de vinil e que tinham os encartes nos discos de vinil. Como eu não venho de uma família com muita grana, né? Tem gente que já tinha mais oportunidades, os discos, eles me ofereciam os encartes e esses encartes me permitiam entender muita coisa do inglês que se junta com essa tal curiosidade. E pronto, 14 anos, eu já me via conseguindo entender um pouco mais, dando aulas de inglês, a música foi melhorando, tudo se transformou num garoto de 16 anos de idade, trabalhando no então Centro Comercial Gilberto Salomão. Num momento assim, onde me perguntaram, eu fui para eu não podia nem falar, né? Com 16 anos eu não podia estar lá, mas tudo bem, isso aí depois de conta. E aí eu chego naquele espaço ali e tudo, fui em uma boate chamada Orion. Marcelo, um grande abraço para você, que era o dono da boate à época. E aí, nesse momento, a música muito ruim, e eu sempre aficionado por música, chamei o garçom, fui reclamar, ele, você é DJ e tal? Eu falei, sou. Daqui a pouco chega o Marcelo, dono da boate, cara, que loucura. Falou assim, não, você é DJ? O garçom falou, porque a gente não tá mais com o nosso DJ aqui, será que você podia depois vir aqui? Você traz o seu material, os seus discos, aquela coisa toda? Eu falei, trago, e eu tinha realmente muita coisa, muito disco, tudo que eu juntava de grana era pra isso. Pros encartes, pra aprimorar o meu inglês, mas no final das contas eu, né, já tinha uma quantidade boa. Moral da história, a partir da terça-feira da semana seguinte, estava eu dentro de uma cabine de som e digo pra vocês, eu tô vendo ali todo o material né, do nosso parceiro que tá ali tomando conta da gente tecnicamente. Eu chego na cabine, nunca tinha entrado numa cabine de som da minha vida, eu falei, bom...
já falei, já tô aqui. Bom, agora vai. Agora vai. E aí tinha um colega que morava, né, próximo de mim, entendia um pouco mais, foi lá junto comigo. E aí começou a minha vida de DJ aos 16 anos para 17. E aos 19, dos 18, né, para 19, foi isso mesmo, 18 para 19, eu já estava com um programa de rádio, eu já estava ganhando uma graninha legal, né, faculdade, estagiário do Banco do Brasil, até que tropecei num concurso público. Pronto, da Polícia Militar do Distrito Federal. E passei 29 anos ali, né, depois de tropeçar nesse concurso, os 3, 4 primeiros meses, né, preso, porque, cara, um DJ, pra se enfiar dentro de uma academia militar, tenta imaginar a loucura, né? Aquele cabelo igual o Will Smith, maluco no pedaço, quadradão, eu tinha cabelo nessa, para de rir. Gente, eu já tive cabelo, sim. E pronto, daí pra frente o institucional ele foi se transformando no que a gente consegue agregar, né, da música, que abre muitas portas, permite que a gente tenha uma percepção bem legal de leitura de público, e isso me colocou dentro, né, de uma instituição, Polícia Militar do Distrito Federal, que abriu depois outras chances, vindo a ser consultor da ONU, o policial mais jovem do Brasil, pelo menos é o que dizem até hoje, né? A chegar como consultor, tinha 26 anos ainda na época. Enfim, dali não paramos mais. Que bacana. Eu vi uns vídeos e alguns colegas seus falando que você era o representante para palestrar, assim, né? E aí eu encontrei um vídeo seu, assim, bem novo mesmo, falando. Eu falei, caramba, eu não tinha essa capacidade de dicção e de oratória que você tinha. Então, assim, eu falei, entendi, porque ele pegou bem a parte do cara falando, pô, ele era nosso representante, mostrando você, assim, falando, palestrando. Muito bacana. Como que você desenvolveu isso cedo, assim, tem essa isso, capacidade Olha, oratória? Você fez alguma coisa específica? Eu só descobri como que eu desenvolvi isso aos quase 40 anos. Olha. Foi que eu descobri como foi que eu desenvolvi. O que acontece? Hoje está muito comum a figura do TDAH. Tenta imaginar o que é você explicar o que é TDAH nos anos 80. Então, desde muito cedo, a gente que tem o déficit de atenção, eu tô aqui, aí daqui a pouco eu pergunto onde tá minha carteira, onde eu esqueci, né, o relógio, a chave do carro tá onde. Então a gente tem ali, né, aquela dosezinha, né, diária de Ritalina para poder ficar tudo legal, né? Mas eu não tinha conhecimento, e não era um conhecimento comum àquela altura. De forma que, ao longo do tempo, eu, como irmão mais jovem, né, um dos irmãos mais jovens, eu tinha que resolver meus próprios problemas. Eu tinha que me organizar de forma diferente. Eu tinha que me esforçar a ter as coisas nas horas certas, nos lugares certos, e, principalmente, eu tinha que desenrolar, né, como a gente costuma dizer, quando dava ruim. Quando não dava certo. Então a minha capacidade de argumentação, ela teve que ser muito aumentada ao longo do tempo, porque meus irmãos mais velhos, 6 anos, 8 anos, né, mais velhos do que eu, não tinham como estar ali para resolver problemas para mim. Então a minha capacidade de verbalização, ela teve que aumentar muito para poder tentar minimizar o tanto de problema que eu tinha como TDAH naquela época, né? Então a galera do déficit de atenção vai entender o que eu tô falando. Muito bom. E isso fez com que você se desenvolvesse em outros departamentos, em outras áreas, e criasse uma forma de se destacar perante aos demais. Porque, como você falou aí agora, você teve que fazer um trabalho a mais e isso te destacou. Fê, e isso tem a ver também com uma outra coisa do TDAH, que é o tal do hiperfoco. Se a gente gosta de alguma coisa, e eu sempre gostei muito de ler. Eu sempre gostei muito de ler. Então, quer saber onde é que eu estava? Se estivesse muito parado, muito calado, pode ter certeza. Eu estava lendo, eu estava fazendo palavra cruzada, que foi uma coisa que eu aprendi, né? Meu pai gostava muito de fazer isso, então eu aprendi, né, com meu pai desde muito cedo. Gostei desde muito cedo a fazer palavra cruzada. Então, a capacidade verbal aumentando muito e o conhecimento aumentando muito. Eu joguei tudo isso para essa necessidade que eu tinha de resolver problema nos anos 80 com déficit de atenção e hiperatividade. E como você fez essa migração? Saiu ali do coronel para ser uma pessoa que traz conteúdo. Hoje você é um cara
extraordinária em relação a proporcionar conteúdo para outras pessoas e trazer também palestrantes, formar eventos, palestras, que nem que você está trazendo agora, né? Que vai vir. Ó, gente, pessoal, depois você fala um pouquinho não, que eu deixa quero. Comigo. A Disney, Por favor. Disney tá chegando. Nossa, sensacional. Então, como é que foi essa migração e como você entrou nessa parte de ser um cara que traz conteúdo e busca e qualificar pessoas, ajudar as pessoas nessa parte? Olha só, eu comentei que com 14 anos já busquei encontrar uma forma de ganhar uma grana, né? De ganhar um dinheirinho dando aula de inglês. E depois, com 16, já dentro de uma cabine de som e buscando melhorar o meu orçamento, melhorar o que eu queria adquirir, mas por conta própria. E aí eu já percebi hoje, né, nome bonito, né, o empreendedorismo, aquela coisa toda, né, na época todo mundo, você tá doido, essa coisa, então você era doido, né, também, ó, esse aqui né, é outro que também começou muito cedo, então o pessoal chama a gente de doido nesse período. Então, o empreender, o buscar coisas novas, o não encontrar ou não aceitar que existem limites sempre veio desde muito cedo. Eu interrompi um pouco disso depois que ingressei na instituição pública, porque aí a gente acaba tendo que se dedicar muito. Mas quando voltei dos 2 primeiros períodos como consultor das Nações Unidas, que foram 97, os anos de 97 e 98, eu trouxe comigo uma coisa que hoje está mais clara quando a gente toca nesse assunto, quando a gente fala do brasileiro, quando a gente fala do espírito empreendedor. O brasileiro, se você permite que ele tenha acesso à cultura, a um outro idioma e traz para ele, abre para ele uma porta, uma janelinha que seja em qualquer outro lugar, a gente domina, a gente tem uma capacidade de inteligência emocional muito grande, de lidar com todas as pessoas muito grande. Só que a gente, infelizmente, não valoriza muito isso. Então, quando eu retornei, percebi que isso era possível, a primeira coisa que eu fiz foi, claro, fazendo uma comparação com todos os colegas que trabalhavam fora do Brasil comigo, mais de 40 nacionalidades, eu falei, não tem jeito, nós somos muito bons, nós enquanto brasileiros, a gente resolve, a gente tira leite de pedra. Então, eu comecei a trazer educadores de fora, para que os colegas que eram das instituições de segurança pudessem ter o mesmo conhecimento que eu tive acesso. E isso foi funcionando, foi dando certo. Então, corrigindo um pouco, né, o que você falou, não foi nem a partir do momento que cheguei a coronel, mas antes de já fazer isso, né? Ainda dentro da instituição pública, eu falei, tem espaço para isso. Muito bom. Funcionou e, enfim, chegou ao que é hoje, né? A empresa aqui no Brasil, fora do Brasil também. Mas tudo começou enxergando isso, cara. Nós somos muito bons. Pena que a gente não se valoriza tanto. Isso é verdade. Isso é verdade. E eu enxergo que acho que as pessoas, elas têm muita vergonha, às vezes até de dar as caras e emitir as suas opiniões por conta de como tá o mundo hoje em dia, né? Hoje você expressa alguma coisa que é mal interpretada da outra parte, cara, você recebe cancelamento, né? Hoje existe o cancelamento. Então, eu acho que as pessoas, elas até têm o medo de se expressar mesmo, né? De expressar a opinião própria. Mas esses novos empreendedores, assim, ou então esses novos profissionais que desejam ser que nem você, né? Que desejam dar as caras, que desejam fazer acontecer, enfim. Quais são as recomendações que você dá? Porque eu tenho certeza que você deve ter tido uma série de desafios, né? Deve ter sofrido série de críticas, porque quem aparece normalmente é criticado, né? Então, o que você tem de recomendação assim, para essas novas pessoas, né? Esses novos profissionais que estão querendo ir para o lado do empreendedorismo? Bom, a primeira delas, eu até hoje sou criticado e tenho certeza que vou ser muito criticado daqui para frente, porque eu não vou parar um segundo de trazer essa inovação, de trazer esses novos pensamentos, de buscar novas coisas. Tem que se acostumar, né? Tem que se acostumar com isso. Então essa é a primeira dica. Se você está começando ou se você já tem uma grande trajetória, você vai ser criticado, fazendo ou não fazendo. Então não tenha medo da crítica. Inclusive porque a crítica, ela
só acontece, tem um preletor norte-americano que eu gosto muito, T.D. Jakes, e ele diz o seguinte: se você não quer fazer ondas, cara, você não se movimenta. Se você deseja em algum momento permanecer no lugar comum, né? Se você quiser, aquilo vai primeiro te afetar, porque você vai continuar medíocre. Essa é a verdade. Então, se você deseja sair da mediocridade, a primeira coisa, não tenha medo. Então, a crítica, ela sempre vai acontecer. O segundo ponto que eu sempre sugiro para todas as pessoas, não tenham medo de adquirir conhecimento. E novos conhecimentos incomodam. Novas alternativas incomodam. Novas soluções incomodam. Você vai ser colocado, sim, em dúvida. E faz parte do processo você ser mais do que resiliente, né? O Nassim Taleb trouxe aquele conceito do tal do antifrágil. Então, seja antifrágil. Você vai levar pancada? Vai, mas não fica ali levando pancada o tempo inteiro. O resiliente, ele vai ficar levando aquela sapecada, né? Eu sou bonzão, né? Tô com a carcaça aqui, né? Grossa, então pode dar que eu seguro besteira. Para com isso. Para. Então, vai levar pancada, leva a primeira. Peraí, cara, se eu virar aqui pra esquerda, eu vou levar de novo. Não vai pra esquerda de novo. Então, aprenda com o processo. E saiba que se não passar pelo processo, teu aprendizado, tua curva de aprendizado vai ser muito mais longa. Então, quando a gente fala do medo, quando a gente fala da crítica, quando a gente fala da resiliência partindo para antifragilidade, passe por esse processo e tenha certeza. Vai ser criticado, sim, mas a crítica é o que vai fazer com que você mais à frente tenha condições de suplantar qualquer tipo de obstáculo que surja. Legal. Maravilhoso. E a gente vive hoje num mundo, que nem eu falei, assim, cancelamento, hater pra lá, hater pra cá, gente criticando. E de fato, quando você às vezes se diferencia, faz coisas diferentes, apresenta novas propostas, eu acho que o primeiro olhar das pessoas, não seja nem de inveja, mas que seja assim de, cara, por que esse cara tá seguindo essa direção? Que é diferente de todo o resto, de todo o padrão, né? E, enfim, mas você acha que todo mundo está apto para empreender? Isso é uma coisa que, na sua concepção, você acha que isso é interno nosso e as pessoas têm algumas que desenvolvem ou não? Ou você acha que é questão de personalidade? O empreendedorismo, ele pode sim, em um primeiro momento, ser aprendido. Então, qualquer um pode empreender. Essa coisa de você desenvolver, né, as habilidades, capacidades, as competências, né, as atitudes, e isso qualquer um pode fazer. Agora, algumas pessoas realmente vão ter muito mais coragem de colocar em prática, de seguir esse caminho. E o que eu sempre oriento em processos de mentoria que a gente faz, quando nós temos empreendedores mais jovens, é que você se prepare, que você planeje para o que você deseja chegar. Sem o conhecimento, e hoje, pelo amor de Deus, né, gente? Hoje você pode ter conhecimento em qualquer idioma, a qualquer hora, gravar esse conhecimento com o chat GPT, você consegue até gerar um conhecimento que você não tinha. Então, conhecimento está desperto pela sociedade. Tá ali à vontade. E ali à vontade, né? E tá ali à vontade. Então, o conhecimento existe. Você consegue se planejar a partir desse conhecimento. Então, não justifica hoje você errar apenas porque desejou ser um empreendedor. Não, a ideia não é essa. Você pode até errar por não conseguir o resultado que você desejava, mas deixar de fazê-lo, deixar de inspirar outras pessoas por conta desse receio que a gente falou, esse às vezes é um grande problema. Então, deve-se sim errar. O que eu oriento é que haja um planejamento, que haja um conhecimento, uma capacitação, e a partir daí que essas pessoas meçam aquele resultado. Qualquer coisa, vamos lá naquela startup enxuta, dá uma pivotada e vamos para frente de novo. Legal. Até em relação a as dificuldades, assim, porque ali você coloca sobre
o antes, né, que você falou, que aí é o antes, analisar, identificar, um autoconhecimento para entender qual caminho você vai seguir, mas também tem o durante e o depois, né? E fora isso, também tem outros pontos de dificuldades do empreendedor, é identificar o que empreender, que aí vem a parte do planejamento. Mas o que você acha que é mais difícil? Identificar o que vai empreender, em ser empreendedor ou manter o empreendimento, assim, entendeu? Então, assim, como você tem essa leitura sobre essa parte do empreender? Hoje o mais difícil é você manter o empreendimento. Possibilidades de empreender, do empreendedor colocar o seu sonho em prática, hoje existem muitas. Se nós observarmos há 20 anos atrás, por exemplo, essa coisa de você ter um investidor anjo. Cara, isso era uma loucura, isso não existia. Você não tinha isso. Você ter instituições que lhe adiantam dinheiro para que você comece o seu negócio. Isso também não existia. Muito legal isso. Era muito longe nós pensarmos nisso. Alguém que acredite na sua ideia. Você coloca uma ideia boa, bacana na internet e você consegue pulverizar aquilo até que encontre alguém que ou tenha uma ideia parecida ou que queira investir, mas o durante, ele é muito complicado. Quando você ultrapassa o momento de, ingressei, entrei, cheguei, você se manter no mercado e se manter de forma saudável, principalmente economicamente, sabendo lidar com uma jornada do cliente, sabendo lidar com a jornada do seu próprio negócio, entendendo que mesmo que o seu negócio frutifique, você deve buscar outras alternativas. Isso tudo está no durante. E nós temos muitos empreendedores que não o fazem, muitos negócios que chegam em determinado momento dessa trajetória e param porque eu acho que já sei pra caramba, eu acho que já tenho grana o suficiente, eu acho que não preciso adquirir novos conhecimentos, não preciso me inspirar de novo. Eu pergunto para muitos dos mentorados que a gente tem, quantos livros você leu? Antigamente a gente perguntava por ano, né? Quantos livros você leu essa semana? É o que a gente pergunta, porque eu coloco o fone no ouvido, vou dar uma corridinha de 1 hora no parque da cidade, né? Se eu dobro ali a velocidade, eu já li 75% de um livro de 120 páginas. Por isso que eu pergunto, quantos livros você leu essa semana? Então tudo isso faz parte do durante nessa jornada. E esse durante, em muitos casos, ele é negligenciado, Fê. As pessoas não gostam do que é necessário perseverar para que o seu negócio chegue na outra ponta, para que você consiga depois capilarizar esse negócio, para que você consiga tornar esse negócio escalável, para que você consiga compartilhar o conhecimento. E é natural que você faça isso num caminho, né? Num campo extremamente fértil que a atualidade permite fazer. Não, é porque só complementando em relação a essa questão, o gerenciar a empresa, e agora que os novos entrantes eles estão muito mais agressivos, ele tem muito, o volume de novos entrantes está agressivo. Então isso que você falou faz todo sentido. Então gerenciar ali a sua empresa, identificar, claro, antes, mas o durante também eu vejo da mesma forma, é muito complicado, porque você pode perder. Você tem uma boa ideia, você conseguiu ali investidores anjos, você conseguiu dentro da sua startup, ou, né, considerando uma startup iniciar, só que se você não mantém, você quebra as pernas. Isso também não, nem até para startup, até para pessoas que estão saindo de faculdade. Ali a gente trouxe ali empreendedores, né, aqui que abriram clínicas de odontologia, e aí fala assim, poxa, você sai da faculdade, você entra no mercado, mas você não consegue seguir, porque você não sabe fazer o durante, nem o depois. Você não sabe empreender, você não sabe administrar aquele negócio. Então, essa parte, quando você falou, isso faz todo sentido, assim. Se manter conectado, se manter em constante aprendizado, isso é muito, muito bom. Agora, eu queria agregar um pouquinho no que você disse. Claro. A gente não aprende que ter uma profissão é ter um negócio. Vocês já perceberam isso? A gente não aprende que ter uma profissão. Então, existe sempre uma dicotomia. Eu tenho uma profissão,
Mas para que você consiga transformar aquilo em um momento de empreendedorismo, passar pela trajetória e chegar no sucesso, você tem que entender que a sua profissão, ela precisa ser um negócio. Se você não compreender, se você não comprar isso passa ali pelo... agora ficou famoso, né? O Simon Sinek, com Comece pelo Porquê, o Start with Why. Eu lembro que foi uma loucura para eu conseguir o primeiro livro do Simon Sinek, entender isso aqui. Eu voltando de uma viagem de fora do Brasil, frustrado, eu peguei o segundo livro, mas não consegui o primeiro. E aí, no aeroporto, numa banquinha do aeroporto, eu já voltando para cá, falei... Achei. E aí você... Cara, aquilo veio pra... Sabe? Aquela... Você botar assim no peito. Meu Deus, Simon Sinek. E a gente só vendo pela internet, depois do TED Talks. Mas é interessante que a gente entenda que ter uma profissão é diferente de ter um negócio. Você precisa aprender a ter um negócio. E ter um sonho não significa também ter uma profissão, que muito menos significa ter um negócio. Então, gente, pega essa luz aí. Sonho, profissão e negócio são coisas completamente diferentes. E nem sempre você vai conseguir realizar o seu sonho tendo uma boa profissão e tendo sucesso no seu negócio. Às vezes você pega os 2 primeiros, aí você volta pro seu sonho. Não custa nada, tá? Pega essa luz. Adorei. Eu acho... Pega essa luz. Eu observo que a gente passa por não sei, talvez seja uma geração, mas uma geração muito imediatista. E a gente trabalha com formação de novos profissionais para mercado. Eu observo assim que todo mundo mira o resultado e não quer pagar o preço de chegar lá. Eu vejo assim, por exemplo, a pessoa que entra na academia, que ela quer ficar musculosa em 3 meses. Ela quer virar o bombadão da academia em 3 meses, né? E ela não quer pagar o preço, que muitas vezes levam-se anos, né, de construção, de aprendizado, de capacitação, igual você trouxe, para que ela chegue naquele resultado. Eu estava puxando um número interessante aqui, que em 2022 a gente teve a abertura de 3,8 milhões de novas empresas. Apenas 800 mil empresas continuam abertas. Ou seja, abriram e fecharam. Eu acho que entra muito nesse quesito do imediatismo. Assim como a gente fala, e aí é um argumento que eu uso muito na contratação de novos profissionais. Você quer se tornar um bom advogado. Um bom advogado, ele precisa fazer 5 anos de direito, no mínimo, né? Ele precisa passar por uma prova que é uma certificação técnica, que é a OAB. Ele precisa, muitas vezes, entrar como estagiário num escritório de advocacia para poder aprender um pouco de como é que funciona na prática, para aí ele estar pronto, né? E vir se atualizando ao longo do tempo, porque vai tudo mudando, né? Conforme passa. Mas para que ele esteja pronto para ficar em frente ao júri. Não é do dia para a noite, ou talvez não seja nem 3 meses, nem 1 ano, que você às vezes consegue fazer uma transição de emprego, uma transição e até mesmo uma abertura de um novo negócio, né? Então, quando eu olho para esse número aqui, cara, isso retrata isso. 3,8 milhões de empresas abertas e apenas 800 mil, né? O que eu quero trazer aqui é o seguinte... Por que você, com uma visão mais empreendedora e de negócios, por que você acha que esse conceito, esse imediatismo tem tomado mais a cabeça das pessoas? Você acha que é por conta da mídia, que hoje a gente tem acesso a informações assim muito rápido, as coisas acontecem muito rápido, o aprendizado também, né? A gente vê, não sei, seu filho, Fê, ele pega no iPad, ele mexe em tudo e sei lá o quê, desde, sei lá, 1 ano de idade, né? Então, não sei se isso é um fator acelerador para que as pessoas fiquem ansiosas ou queiram tudo a curto prazo, né? Mas qual que é o seu pensamento sobre isso? Esse curto prazo, hoje, ele se transformou no maior provedor de frustração que nós conseguimos perceber nos novos empreendedores. Quando nós trazemos esses números, a gente está falando de 80% das empresas simplesmente fechando. 80% das empresas simplesmente fechando. E
O cálculo que nós fazemos não é de que haja incompetência em 80% dos casos. Não é isso. O que nós percebemos é que é um pouquinho, sim, do planejamento, um pouquinho da falta de conhecimento, um pouquinho de nós não termos um ambiente tributário, econômico que facilite. Isso existe, sim. Eu não estou passando aí, né? Eu não estou colocando panos quentes em nada disso. Sim. Mas esse imediatismo, ele faz com que eu acredite que em 3 meses eu vou fazer 6 em 7. Eu vou lançar um produto digital que quando der 15 dias eu já vendi 5.000 produtos e tudo aquilo. E não é dessa forma. Surge o primeiro mês, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, eu não vendi. Poxa, mas eu não vendi, eu fiz a fórmula. Cara, Érico Rocha, Deus! Eu fiz Érico Rocha, li, tava lá nos 3 dias com ele ali, eu segui os passos. Como é não? Funciona da 3, no quarto, no 6º mês eu desisto do meu negócio. Eu volto para Startup Enxuta, a gente volta para Simon Sinek, a gente volta para Taleb, a gente volta para todo mundo, para mostrar o quê? A partir do 6º mês a gente vê uma queda de pesquisas, enfim, em diversos locais indicam isso. A frustração, ela mata mais negócios do que a incompetência. Então eu me frustro muito cedo. Eu espero que o meu negócio gire em 5, 6 meses. Eu não quero passar um ano pelo processo. Eu não quero ter aquela dificuldadezinha, caramba, esse boleto aqui, dessa grana que eu peguei para poder investir. Não é assim que funciona. Fazendo um mapeamento, agora no dia 27 de março, nós fizemos na Associação Comercial um evento chamado o INEP, que foi o workshop de investimento, negócio, estratégia e patrimônio. Tinham poucos jovens nesse workshop, mas uma das coisas que nós percebemos quando falamos de passar um longo tempo entendendo que o meu negócio precisa amadurecer, da mesma maneira que eu preciso amadurecer como advogado, que eu tenho que passar por todas aquelas etapas. Então, quando eu entendo, ou melhor, quando eu não entendo que o meu negócio precisa amadurecer, vem a frustração e vem o fechamento das empresas. Então, tem sido, sim, muito comum que pessoas, pela frustração, fechem o seu negócio. E negócios excepcionais. Negócios que um pouquinho adiante você percebe, caramba, a Fernanda, ela tá fazendo a mesma coisa do que eu, mas ela, puxa, como é que o dela Tá certo e o meu não, cara, deu é muito certo e o bom. meu, ela passou 2 anos, ela ficou ali, ela entendeu que tinha que agregar novos conhecimentos, ela percebeu que tem 2, 3 funcionários, não dá mais para ter uma fórmula bacana, eu tenho que começar a buscar habilidade e competência como líder. Ser chefe não vai funcionar, não é salário que retém meu funcionário. E aí pronto, querer aprender isso, querer amadurecer nessa linha, leva tempo. Muito bom, Verdade. muito bom. E mudando um pouco, assim, o assunto, porque você empreende lá fora, né? Empreende nos Estados Unidos, enfim. Como é que foi isso, assim, esse negócio de, eu quero abrir um negócio lá fora, quero tocar isso? Teve alguma ideia? Às vezes você dá uma dica ou algum fator, assim, que motive, né? Algo que motive as pessoas a levarem empreendimentos, se empreenderem lá fora do que aqui no Brasil? Olha, primeiro, a gente vive num mundo globalizado. Segundo, não tem mais aquela desculpa de que eu não sei o idioma. Verdade. Terceiro, nós não temos um bom ambiente fiscal para que as nossas empresas consigam prosperar em uma proporção que nos leve a outro patamar. Quarto, quando falamos de patrimônio, temos um grande problema. Aqui no Brasil, primeiro, não somos educados financeiramente. Segundo, nosso patrimônio ele raramente consegue ser sequer protegido, principalmente para quem empreende. Se você tem um empreendimento, se você tem um funcionário, você já sabe, você já entra naquele negócio entendendo que a legislação trabalhista ela joga contra você e contra o seu negócio. Ter funcionários pode significar você fechar a sua empresa.
Um quinto ponto importante. Lá fora, você tem a certeza de que existem argumentos jurídicos, mecanismos jurídicos para que você possa investir aquilo que você ganhou sem que aquilo seja retirado de você. Se falarmos de Estados Unidos, Europa, a gente fala de uma blindagem patrimonial. Se você vai para os Emirados Árabes, por exemplo, você fala de bloqueio. Lá ninguém mexe na tua grana. Nós estamos falando da nova Suíça financeira. Quem começar agora, daqui 10 anos, vai ver esse podcast e vai perceber o que a gente está conversando aqui. Se você consegue transitar para aquele local, você começa a ter mais oportunidades. Então ali você fala com Ásia, com 4, 5 horas de distância de fuso, você também fala com a Europa, você também fala com a África, então você consegue ter esses resultados. O Brasil, geograficamente, ele nos traz esse prejuízo. Em termos de fuso horário, ele também nos traz esse prejuízo. Como eu disse, em termos fiscais, ele não nos dá segurança e também nos traz esse prejuízo. Então, empreender hoje fora significa a gente, enfim, entrar agora aqui durante o programa na internet, traz um notebook, eu entro num banco, abro a minha conta lá nos Estados Unidos com $100, peço meu cartão de crédito, daqui 10 dias o cartão de crédito internacional da minha conta de lá está comigo aqui. Que justificativa eu tenho para não fazê-lo? Só preciso ter conhecimento. E no meu caso foi mais ou menos isso. Eu comecei a perceber que aqui, mesmo que você prospere, todos os outros grandes empreendedores que hoje fazem parte aí da nata do empreendedorismo nacional, eles não estão aqui. Cadê, né, o Lehman? Ele está por aqui. Cadê Flávio Augusto? Está por aqui. Cadê Kepler? Tá por aqui. Essa galera tá todo mundo lá fora. Tem alguma razão, né? Tem alguma razão. E a cereja do bolo. 2018, tô eu em Orlando. Acabei de chegar de viagem, largo a família, vou direto para um evento com Gary Vaynerchuk, com Tony Robbins, aquele camarada do Shark Tank, me fugiu o nome dele aqui agora. Enfim, foram 8 horas de imersão, 8 horas de treinamento, e eu levei um tapa na cara naquele dia, quando um dos âncoras do Shark Tank, ele vira e fala o seguinte: olha, eu vim do leste europeu, sem nada, não falava o idioma, fui muito criticado, cheguei na América e hoje eu tomo o lugar de americanos porque eu não escutei o que as pessoas que queriam, na maioria das vezes, né, me colocar para baixo, dizer que eu era louco, né, eu não escutei o que elas disseram. Então, abra sua conta aqui, entenda como funciona o mercado americano, entenda como funciona o mercado mundial. E se tem algum estrangeiro aqui, né, que tá me ouvindo, que tá entendendo o que eu tô dizendo e que não fez isso ainda, você tem uma grande chance de ser um fracassado. Na hora que ele falou, eu falei, eita. Não precisava. Não era? Não. Né? Não precisava. E aí saí dali, conta bancária, né? Pega ali os seus cartões de crédito. Qualquer hora dessa a gente conversa sobre isso. Não tenha um cartão de crédito só fora do país, principalmente nos Estados Unidos. Tenha pelo menos 3. Pelo menos 3. E aí algum dia a gente vai poder falar por que você tem que pensar dessa forma, mas globalize. Pense na globalização do seu negócio. Legal. Nossa, eu tô até puxando aqui um ranking das... Eu gosto de dados, né? Bom. Cara, tô vendo aqui que existem N empresas e marcas famosas. Stefanini, a Tigre, Braskem, tudo com matriz no exterior. JBS, Marco Polo. Nossa, são N empresas aqui. Eu fiquei abismado mesmo. E assim, é algo que as pessoas acham que vão encontrar mais dificuldades e mais desafios quando tá numa localização geográfica mais longe, né? Então, assim, eu vejo até as quantidades de empresa, quantidade de brasileiro que tenta abrir empresa lá é infinitamente menor do que tenta aqui,
né? Não sei também se chegam a fechar lá por conta daquele imediatismo que a gente falou, mas assim, eu acho que a ideia é abrir os olhos, né, para esses novos mercados, porque eu acredito que, como você falou, o brasileiro, cara, ele é fantástico. Eu acho ele um mega profissional, né, e que tem potencial de se destacar e que, às vezes, em outros mercados, isso vai ser mais valorizado do que aqui dentro. Muito mais valorizado. A gente tem uma capacidade que vai além da inteligência emocional. Como, naturalmente, hoje a gente pode dizer que, principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, nós temos aí, da Primeira Guerra Mundial, nós temos aí mais de 100 anos em que o povo brasileiro, ele aprendeu a conviver com todas as etnias, com todas as nacionalidades. Nós já estamos aí na 4ª geração, quase na 5ª geração de pessoas que convivem com todo mundo. Quando a gente transporta isso lá para fora, a primeira coisa que você percebe quando vê um brasileiro trabalhando no exterior, ele é amigo de todo mundo. Aí você vê grupos de indianos, grupos de paquistaneses, grupos de coreanos, grupos de japoneses, e você vê o brasileiro circulando. Transitando em tudo. Com todo mundo, conversando, daqui a pouco ensinando dança, fazendo caipirinha, com a galera inteira. Nós temos essa capacidade. Para que isso seja desenvolvido, vocês podem pesquisar aí, né, quando, enfim, virem esse nosso bate-papo aqui no podcast, deem uma olhadinha quanto que custa um curso. Stanford, Harvard, enfim, Duke University, eu estou falando aí das grandes aí nos Estados Unidos. Dessas aí, elas estão entre as 10 primeiras. Quanto que se paga para que você consiga aprender a fazer isso? Quanto que se paga para você conseguir aprender a fazer isso? E brasileiro é nato, ele já sai, já tem isso. A gente isso vai bom ali, demais. conversa com todo mundo, homem, mulher, preto, branco, portador de necessidade especial, idoso. Cara, pra gente A gente não tem a consciência disso, a gente não tem a consciência e não consegue colocar isso como uma possibilidade de ter uma rentabilidade ou de se desenvolver ou criar oportunidades em relação a isso. É conscientizar o que é o bom, né? E isso funciona para 90% das coisas que você desenvolva em qualquer lugar do mundo. Hoje, o grande ativo mundial se chama network e relacionamento. Isso mesmo. Network e relacionamento. Nós somos muito bons de relacionamento, mas não conseguimos unir as ferramentas para fazer um bom networking. Gente, pelo amor de Deus, 6 meses eu desafio qualquer um que esteja com vontade. Você pode entrar num avião para os Estados Unidos falando inglês. Você tem o que eu não tive no meu período. Aonde que eu tinha coisa legendada? Cansei de chegar na... Videocassete, posso falar? Pode também ser dessa época. Para sacar a pronúncia, para saber o que estava falando, para voltar ali a legenda. E videocassete, para vocês entenderem, tá? Era uma época em que você comprava igual carro. Você entrava no consórcio para ser sorteado para ter um videocassete em casa. É disso que eu tô falando. Hoje você tem YouTube, Netflix, você vai ali, sai a legenda. Ah, não, mas eu quero ele falando em português para eu ver a legenda em inglês, eu quero em inglês, eu quero... Sabe? Então, 6 meses, e eu digo para vocês, né, de cadeira, passei, enfim, fui coordenador da Wisdom, né, de uma das sedes da Wisdom aqui no Brasil, dando aulas de inglês, e assim, 6 meses, com o que a gente tem hoje, 6 meses, então não tem desculpa. A tecnologia está à frente de tudo, a facilidade da tecnologia, claro, também cria uma frustração, porque quem não acompanha isso se sente fora da casinha, ela se sente como se estivesse colocando nem existe mais, pegar um conteúdo e querer colocar dentro de um disquete, não cabe, a gente não existe, então tem pessoas que lá, se não se desenvolver, ela vai ficar parada. Ainda voltando na parte de tecnologia, como é que a tecnologia agora a gente está tendo assim a gente está vivenciando hoje, né? Acho que mais do que tudo a tecnologia da inteligência artificial, né?
A inteligência artificial, a gente está vivenciando uma virada de chave. Claro que já vem ali, mas agora a gente está sentindo. Tá para todos isso. Como é que você vê empreendedorismo e essa virada de chave aí da inteligência artificial? É mais um daqueles momentos de grandes transformações. Já tivemos muitos ao longo só desse início de século. Só desse início de século nós tivemos muitos. O ChatGPT está chegando agora, o streaming, ele foi um que, sabe, tornou todo mundo muito mais próximo da informação, do conhecimento, por um custo muito baixo. Uma das melhores, né, histórias de transformação vem daquele momento que a Blockbuster não quis comprar a Netflix. Nossa senhora, isso né? é clássico. Não quis comprar a Netflix. Então, a gente está falando dessa nova tecnologia, a gente está falando dessas novas tendências. Passamos por uma pandemia que potencializou a tendência tecnológica em níveis quase que exponenciais. Então, a primeira coisa que se deve entender hoje é que, em um primeiro instante, a inteligência artificial ela não vai substituir a inteligência emocional. O racional, qualquer um vai poder fazer. Agora, o relacionamento, que é o que nós falamos aqui um pouquinho antes, não. E nem tudo depende exclusivamente de resultados, Fê. Muito tem a ver com essa conexão aqui, com esse nosso bate-papo. Eu desafio qualquer um que consiga fazer inteligência artificial sorrir igual a gente está sorrindo. Verdade. Cara, nesse bate-papo que a gente está tendo aqui agora. E essa coisa do sentimento, ela ainda movimenta e vai movimentar muito mais do que se torna próspero. Inteligência artificial não faz isso. Agora, se você não estiver ligado à tecnologia, se você não estiver conectado a essa ferramenta para otimizar seu tempo, seu negócio, realmente você vai estar fadado ao fracasso. Essa é a realidade. Mas não abandone essa parte do sentimento. Maravilhoso. Show de bola. A gente tá partindo pro final. Cara, eu queria fazer tantas perguntas, eu não queria parar. Mas, Léo, a gente já tá caminhando pro final. Já um bate-papo. Já foi rápido, não foi? Quando é bom, né? Passar rápido. É bom passar rápido, né? Mas conta um pouco pra gente desse Corporate Summit que você tá fazendo aqui. Provavelmente esse episódio deve sair 4 ou 5 dias antes do Corporate Summit, para que, né, você saiba como passar a mensagem. Mas assim, conta pra gente o que vai ter nesse evento, como que você trouxe, enfim, qual que é a ideia, porque, querendo ou não, VP da Disney? Pois Só você mesmo pra trazer. Pois é. Foi num desses pensamentos de transmissão de informação para muita gente. Tudo veio dessa pegada que eu sempre falo. Cara, o brasileiro ele é muito bom. Então, quem que tem conhecimento suficiente, pelo menos quando a gente fala aqui de capital do Brasil, para que possa multiplicar uma informação e inspirar pessoas em uma proporção para fazer essa virada de chave. Então, estamos trazendo agora, 6 de maio, Dan Cockrell, 26 anos de Disney, um cara que começou como manobrista. Né, eu vou querer ir. Puxa vida, começou como manobrista e chegou a vice-presidente, quase uma década como vice-presidente de uma das organizações mais transformadoras e inspiradoras do mundo, a organização de sonhos, né? É disso que a gente fala. Só que eu entendi que a gente tinha que trazer mais. Então, tá vindo ele, tá vindo Marcelinho Crivella. Eu vou contar lá uma porção de história também sobre um pouco desse bate-papo que a gente tá tendo aqui agora. Legal. Então, tá vindo o Bruno, né? Que é essa parte do coaching do 0 ao 100. A gente vai trazer o Ito da Netflix, a Ayla, Masterchef. Muito legal, a Roberta dessa parte de comunicação, SBT, Record. O Luciano Maia, Isso. que é um cara fantástico quando a gente trata de empreendimento, de empreendedorismo, onde você coloca o seu dinheiro, o que você faz, esse negocinho de abrir a conta aqui pela internet, ele ensina rapidinho. Então, é a gente pegar toda essa galera, né, e mostrar
em momentos, em fases, em palestras diferentes. São 10 palestras em 8 horas lá no Ípica Hall. Só que aí a gente fez uma outra loucura, né? Eu falei, puxa, mas é todo mundo que vai poder vir? É todo mundo que vai poder pagar esse ticket presencial? É top, vai ser lindo, vai ser maravilhoso. Só que quem não puder vir vai fazer o quê? A gente alucinou. Meti o online a 44 conto. Nossa! Meu irmão, online. Se você não tem nem desculpa. Se você não não, tem desculpa. são 12 de 3,70. Tá bom? Se você estiver achando ruim. São 12 de 3,70. Se você... A pessoa não consegue comprar uma passagem de ônibus, né? 12 de 3,70. Então, você vai ter 10 palestras sendo coroadas com o VP da Disney, num lugar maravilhoso, tradução simultânea. O que a gente quer? Compartilhar conhecimento. Acender no coração de todo mundo, uma vez que a gente está aqui no coração do Brasil, que é possível chegar em outros níveis. Por isso essas mensagens com tanta gente. Estamos trazendo o Nolasco também, um brasileiro que foi da Guarda Costeira. Hoje é um dos maiores empreendedores de negócios imobiliários nos Estados Unidos. 700 milhões de dólares já movimentados. Enfim, brasileiro, tá? Caramba, brasileiro. Então, é isso que a gente normalmente faz. É nesse formato que a gente gosta de acender o coração e a cabeça das pessoas para entender o seguinte, cara, pode balançar a bandeira do Brasil porque você é bom. Só não estão querendo que você descubra. Mas no que depender de mim, eu enfio na tua garganta abaixo, você vai ficar chique. Vamos que vamos. Fechou com chave de ouro na fala, perfeito. E onde que adquire aí esse ingresso para ir presencial ou então essa compra para acompanhar online? Como faz? Pronto, Global Corporate Summit, .com.br, então você já vai lá, inclusive quando a galera vê o podcast, né, o investimento não vai ser o mesmo, mas vai que né, no lançamento do podcast a gente volta com o valor de lançamento só pro podcast, vai que, né? Olha aí. Vai que, eu acho que isso vai ser legal, tipo assim, né, pega essa luz aí, vai uma ideia legal. Pega essa luz. Então, é isso, Global Corporate Summit, você vai chegar lá, já vai clicar, já vai direto pro seu checkout, divide em 12 vezes, você vai ver. Você pode chegar muito mais longe do que você imagina. Pô, bom, eu adorei esse papo e Nossa, assim, amando. a vontade de convidar ele pra fazer um churrasco, sabe? Olha aí, Tomar olha aí. Olha aí. Não, pode botar essa vontade pra frente. Whisky. Pronto. Olha aí, ó. Gostei da ideia. Olha, eu tô muito feliz aqui com esse nosso bate-papo. Eu quero agradecer aí o seu tempo, tá? E pra gente finalizar, conta pro pessoal aonde que as pessoas te acham nas redes sociais, enfim, se quiser compartilhar algum link de alguma empresa, alguma coisa assim, só pra gente deixar pro pessoal também seguir você lá, acompanhar todos esses lançamentos e, quem sabe, essa promoção aí. Eu tô achando que vai rolar, hein? Porque no coração dele. Oleonardo.Santana. Oleonardo.Santana, vai lá no meu Instagram. O restante, né? Vocês vão ver ali uma série de coisas que a gente faz, que a gente fala, que a gente gosta de compartilhar para te tornar melhor, para você crescer um pouquinho mais. Então, Oleonardo.Santana no nosso Instagram, dali para frente. Quero ver quanto tempo você vai conseguir ficar ali na página. Vai ser bom. Bom demais. E, Fernanda, você, como é que te acham nas redes sociais? @FeSeguros, pode ir lá procurar. E você, Vitor? Isso sou eu, né? @Victor Minaya no Instagram ou então @Canal do Broker e também lá no YouTube como Canal do Broker. Muito obrigado, pessoal, por assistir.